Estão preparados para mais um vídeo sobre a segunda edição do Boys Planet? Até agora fizemos 2 conteúdos sobre o tema e que por sinal tiveram um desempenho maravilhoso. Agradecemos muito pelo apoio que vocês vêm dando para o canal. E no vídeo de hoje abordaremos sobre as eliminações injustas que tivemos até agora no programa. Oi navis, tudo bem com vocês? Eu me chamo Helena e aqui atrás nós temos o nosso bastidor. Oi! Oi! E bom, hoje falaremos sobre as eliminações injustas do Boys Planet que nós tivemos até agora. E o meu objetivo aqui nesse vídeo é trazer o tema de uma forma que todos aqui consigam entender. Tanto a galera que está acompanhando todos os episódios, quanto a galera que só está vendo por cima. E eu espero que consiga fazer um bom trabalho. Importante ressaltar que eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, ou seja, um dia antes da segunda leva de eliminações que nós teremos. Então provavelmente terá mais eliminações injustas. Você aí do futuro me diga aqui nos comentários se eu estou certa. E sem mais enrolação, bora começar o nosso vídeo. Como eu quero garantir que todos que estão vendo esse vídeo estejam na mesma página, acho importante oferecer um contexto. Atualmente já temos 9 episódios e até onde eu sei, esse era o top 8 dos possíveis participantes que vão debutar. Porém, eu estava andando pelo Threads até que me deparei com essa postagem que dizia que, na verdade, essa seria a nova Nylup. Vocês aí do futuro me digam se é verdade. Porque uma coisa é certa, até alguns episódios para trás, a nossa Nylup estava meio que definida. Só que eu não sei o que deu na Mnet que ela quer mudar tudo e provavelmente os membros fixos serão alterados. Acho que garantidos na final nós temos o Sungwon e o Wanshin. Agora o resto... não posso afirmar nada. Nosso foco aqui é abordar os eliminados que mais foram memoráveis e a maioria deles são do 5º episódio. Até porque quem acompanha Boys Planet desde o início sabe da pataquada que foram as eliminações relâmpago que tivemos no início do programa. Então mal tivemos tempo para conhecê-los. Quero dizer, a maioria deles, porque um em específico se destacou bastante. Sim, o título desse vídeo pode estar algo como eliminações injustas, mas talvez nesse caso não seja tão injusto assim, já que essa pessoa meio que fez por merecer. E bom, vamos começar com uma das nossas promessas de ser o engraçadinho da edição, que é o Lee Jack. Ele nasceu em 3 de março de 2006 em Sydney, na Austrália, e tem 1,82 de altura. Desde o início do programa, sua aparição já deixou rastros. O menino teve seu destaque já no primeiro episódio com uma história de bastidor, onde demonstrava ser bastante enérgico, bastante animado, como por exemplo ele perguntando para o Honhai, um dos participantes que já esteve presente na primeira edição do Boys Planet, como que ele deveria agir, sabe? Se ele quisesse ir no banheiro, como que ele deveria fazer. Temos aqui alguns momentos dele que eu separei pra gente dar uma olhada, pra vocês absorverem a energia caótica dele. Ai, é aquele que você me mostrou? É ele, tadinho. Como vocês podem ver, já no início do programa ele tinha bastante fãs, assim, né? I love you more. 기억이 많이 나. 왜냐면 시끄러워요 옆에서. 너무 긴게 많았어요 제가. Esse aqui é o Honhai que eu falei, sabe? Que ele já participou do Boys Planet. Coitado, a cara de sofrido dele. 동안 너무 사고 싶으면 이렇게 생기고 싶어요. A cara do Shimon. Julgando o garoto. Bom, enfim, ele apresentou junto do Boen a música Tap do Taeyeon e surpreendentemente ele conseguiu um All-Star, algo que estava bastante difícil ali para os membros chineses conseguirem, né, no início, ter um pouco de destaque naquele programa. Assim, não que tenha mudado muito, né, agora no futuro, mas... enfim, ele ficou super animado quando recebeu o resultado, fez gracinha e, de verdade, na minha opinião, a energia dele é bem de um brasileiro, sabe? Mas talvez esse lado extrovertido se voltou contra ele, já que depois disso só foi ladeira abaixo. A começar que ele é estrangeiro, não é mesmo? Então a gente sabe muito bem que pessoas estrangeiras têm um tratamento um pouco diferente lá nos reality shows coreanos. No segundo episódio,
episódio, o Kwon, que é um dos coreógrafos masters ali que fez a coreografia da música tema, estava ensinando os passos para todo mundo ali, e o nosso novo All-Star não estava conseguindo acompanhar. E ao invés de tentar pegar a coreografia, ele ficava fazendo gracinha, piadinha, ao ponto do Kwon mandar ele tirar todas as estrelas que ele tinha na roupa. O menino não se ajudava. Quando o Jae-jong, um dos convidados especiais daquele programa, foi averiguar o vocal da galera ali pra música tema, o Jack também tava com dificuldade, e ao invés de pegar a música, tentar fazer diferente, não, ele fez piadinha, meio que afrontou o Jae-jong. O Hong-hae, como eu sei pra vocês, até ele tenta mandar o menino calar a boca. Tem um momento que o Hong-hae, tipo, não deu outra, o bichinho foi eliminado na audição da música tema com lágrimas nos olhos, enfim. Gente, o cara que enfrentou a SM. Então, sobre a opinião pública dele aqui no Brasil. Bom, eu me infiltrei na live do F4 no episódio 2, como quem não quer nada, e eu perguntei assim no chat ao vivo, né, sobre a opinião das pessoas sobre o Lee Jack, e eu colhi alguns prints que eu vou mostrar pra vocês. Eu perguntei assim: alguém aqui gostou do Jack? Achei ele fofo, coitado. E aí temos algumas respostas. O Lee Jack tem que aprender a ser humilde. Achei o Jack insuportável. E logo abaixo, eu gostei do Jack. O tal do Jack foi meio desrespeitoso, se achou muito tadinho. Ele falando que se a música fosse em inglês, ele estaria em primeiro lugar. Essa é a parte que eu falei do Jae-jong, né, que o Jack meio que afrontou ele. Pois bem, teve gente que gostou dele, teve gente que detestou ele. Ele foi eliminado por não ter nenhuma estrela, né? E depois que ele saiu do programa, ele abriu um Instagram e genuinamente eu não sei o que ele vai fazer do futuro agora. Vocês gostaram do Jack? Assim, na minha opinião, eu não acho que a eliminação dele foi tão injusta assim, porque ele fez por onde, mas com certeza ele rendeu muito entretenimento pra Mnet. E teria sido interessante ver ele nas demais provas, como que ele iria se sair. Vamos agora para um participante que supostamente deveria fazer parte do Boy Next Door, sim, e que na minha opinião foi o mais injustiçado desse programa até agora. E eu não sou a única a achar isso não, viu? Um tanto de gente também concorda comigo. Se vocês acompanham a comunidade, sabe que a gente fez uma enquete lá e ele foi o mais votado. E agora vamos falar do Adrian. Essa aqui doeu, viu, gente? Nossa. Ele nasceu em 19 de dezembro de 2003 em Dallas, Texas, e tem 1,76 de altura. Ele é trainee da Beauty Tournament e parece que seu tempo de treinamento foi de 2 anos e 5 meses. Eu novamente me infiltrei na live do Dan lá na Twitch no episódio 9 para poder colher informações das pessoas e perguntei pro chat que estava lá qual que era a eliminação mais injusta para eles até o momento, e teve gente falando do Adrian. Geral de tudo. A eliminação mais injusta, eu diria que o coitado do Andrew, né? Porque ele teria sobrevivido se tivesse sido na semana anterior. Bom, ele performou Rise Sun e o início dessa música, gente, que sabor. Eu vou deixar um trechinho pra vocês verem e, sério, é muito satisfatório. Mas mesmo assim, isso não impediu que ele fosse eliminado no episódio 5 na posição de 54º. Uma completa injustiça. Teve um edit no TikTok que eu vi e é até um pouco revoltante, porque, assim, eu não aprovo rivalidade de membros, nem nada desse tipo, mas sério, o edit dizia assim: tente adivinhar quem ficou em 25º e quem foi eliminado. E a pessoa que ficou em 25º é o Hwan, e no futuro nós vamos falar sobre ele. Agora sobre os rumores. Em julho, que foi o mês que o programa começou, alguns internautas encontraram clipes de 2022 que mostravam o Adrian dançando com os trainees do Boy Next Door. E não só isso, havia uma foto supostamente oficial do Adrian junto com os meninos. Sabe aquelas fotos de conceito de grupo? Então, só que pra quem não sabe, o Boy Next Door debutou em maio de 2023 e com a formação de 6 integrantes, sem a presença de Adrian. E não sei porque só agora que descobriram essa foto e esses vídeos. Ele ficou famoso e começaram a pesquisar sobre ele? Pode ser, porque até hoje nem o Adrian nem a empresa do Boy Next Door confirmaram ou afirmaram nada na indústria. Eu confesso que amaria que ele estivesse no Boy Next Door, mas e vocês? Deixa aqui nos comentários. Uma coisa extra que eu vi assim é que muitas pessoas falam que o Adrian parece bastante o Jay Park.
E assim, dá um arzinho. Eu não vou afirmar que parece, nossa, idênticos, mas dá um arzinho sim. Ele também abriu um Instagram e desejamos sucesso pra ele em qualquer caminho que ele escolher trilhar. 3 integrantes do MCND marcaram presença nesse Boys Planet 2 e todos já foram eliminados. Claro que é um absurdo e acredito que há 2 grandes fatores nisso. O primeiro é, claro, a emissora, que tem um sério problema com tempos de tela. Quem tá voltando no Soon sabe exatamente do que eu estou falando, né, Mnet, tudo bom? E também temos a questão do público coreano, que é as pessoas que mais votam e tem um poder maior de voto aqui nesse reality show, porque muitas pessoas têm um certo preconceito com quem já é debutado. Por isso, Kangmin, pelo amor de Deus, segure esse 7º lugar, segure esse 8º lugar, se com força e não sai daí, pelo amor de Deus. Mas é uma realidade dura e até triste, assim, sabe? Pessoas que são debutadas não poder ter uma chance de debutar no novo grupo. E claro, tem um fator extra também, que é o próprio fã do MCND, que querendo ou não, não é tão grande assim, não é tão forte, então com certeza impacta bastante nas votações. Bom, voltando pro vídeo, aqui nós temos a nossa ficha técnica dos 3 participantes que estavam no Boys Planet. O Hui Jun, ele nasceu em 7 de outubro de 2003 em Gyeonggi-do, na Coreia, e tem 1,78 de altura. O Ban Ji-woo, ele nasceu em 19 de dezembro de 2004 em Seul e ele tem 1,75 de altura. Gente, não taca fogo na minha pronúncia, por favor. E com certeza o membro mais memorável nessa segunda edição, o Min Jae. Ele nasceu em 23 de agosto de 2003 em Incheon e tem 1,80 de altura. O MCND, pra quem não conhece, debutou em 2020, no auge daquele período que todos estavam em casa com a música Ice Age. Quem é que lembra? Nossa, gente! Meu Deus do céu, passava toda hora em propaganda, sabe? Eu lembro que vocês duas ficaram, assim, obcecadas em aprender. Acho que fez até um tutorial. Uri... É isso aí, gente. Enfim, eles junto do Hyojun e do Win entraram no Boys Planet e já foram humilhados logo no início do primeiro episódio, recebendo apenas 2 estrelas, sendo que eles mereciam um All-Star. Assim, minha opinião, pessoal, eu acho que eles mereciam um All-Star sim, viu? Porém, eles conseguiram sobreviver até o episódio 5 e a eliminação do Min Jae, na minha opinião, foi a mais injusta, porque ele teve um desempenho tão bom e fez um meme tão maravilhoso pra nós. Durante os ensaios para a apresentação, um dos participantes, o Haoen, aquele que apareceu no edit aí passado, ele tava com um pouco de dificuldades em pegar o tom de S-Class do Stray Kids. Então o nosso Min Jae, pra ajudar ele a pegar o tom, começou a bater palmas, assim, sabe? De uma forma um pouco psicopata, assim, sabe? Pro menino, pro Haoen, pegar o tom da música, e aí isso ficou viral. O engraçadinho é que depois da apresentação, quando todos foram se reunir para receber suas classificações, é comum chegar 2 participantes juntinhos. Normalmente é um coreano e um estrangeiro, assim. Então chegou o Min Jae com o Haoen juntinhos, assim, sabe, se apresentando pro público. Oi, gente. E aí, né, o Haoen vira pro Min Jae e começa a bater palmas pra ele, sim. As posições dos meninos foram as seguintes. O Min Jae, ele ficou em 55, o Hui Jun, ele ficou em 77 e o Ban Junhyuk, ou mais conhecido como Win, ficou em 50. Esse último aí deu um pouco de raiva da Mnet, sabe? Porque eu meio que senti que ela queria criar uma certa rivalidade entre o MCND e o Very Very, sim. Eu vou explicar pra vocês, gente. Antes de ter o episódio de eliminação, a Mnet tem o costume de mostrar quem está competindo para a última vaga, que naquela época era a posição de 48. Então na tela apareceram o Yeonmi, o Jonghyuk do MCND, desculpa a minha pronúncia, e o Doon do Very Very. Quem é ratinho de reality show sabe muito bem do que eu estou falando, sabe? Consegue perceber as intenções sórdidas e maliciosas da Mnet em fazer umas coisas dessas, né? Colocar justamente 2 idols ali. Enfim, triste pelo Junghyuk ter sido eliminado e ainda mais triste pelo Doon, porque eu genuinamente tinha esperança de que ele poderia sobreviver. Sim, eu como pessoa que acompanha reality show, sabe, é um pouco ingênuo da minha parte achar uma coisa dessas, com certeza, mas eu tive esperança de que ele iria sobreviver nessa segunda
segunda fase. Mas enfim, não foi isso que aconteceu. E agora vamos falar um pouquinho do Do-On, do Very Very. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa um like pra fortalecer a nossa comunidade. Vá lá conferir o Vida 3, o link está aqui na descrição. E não se esquece, nós temos redes sociais particulares e o canal também tem suas redes sociais, tem Instagram, tem TikTok, então vá lá nos seguir para manter uma conexão mais íntima com a gente. Ok, voltando pro vídeo. O Do-On nasceu em 4 de agosto de 1995 em Andong, na Coreia do Sul, e tem 1,79 de altura. O Do-On meio que ele bancou o nosso Rui dessa temporada, porque caso vocês não tenham acompanhado Boys Planet 1, o Rui do Pentagon esteve presente na primeira edição e até que ele sobreviveu até o fim, só que não acabou debutando, né, no final. E se não me engano, ele era o membro mais velho daquela edição, semelhante ao Do-On. Eu não posso afirmar com 100% de certeza se o Do-On também era um dos membros mais velhos desse Boys Planet 2, porém com certeza ele é veterano. Se não me engano, ele entrou no reality show junto com os outros 3 uma semana depois de ter saído do exército e até gravou conteúdos pro canal do Very Very. Pra quem não conhece o Very Very, o grupo debutou em 9 de janeiro de 2019 com 7 integrantes com a música Ring pela empresa Jellyfish. Infelizmente, o Mi-chan e o Ho-yoon estão em hiatos desde 2022, até que Kang-min, Gae-hyun e Dong-hong, pronúncias perfeitas, se juntaram ao Boys Planet. O Dong-hong é o líder do grupo e que líder, viu? Por muito tempo o Very Very foi considerado um dos grupos mais sincronizados do K-pop e com certeza é mérito da liderança do Dong-hong. Assim, ele é um pouco assustador quando se trata de coreografias, porque ele tem um sistema um pouco rígido, assim, sabe? Você fica um pouco intimidado. Tanto que quem viu a primeira edição do Road Kingdom sabe exatamente do que eu estou falando. E aqui no Boys Planet não foi diferente. O Do-On deu um show de liderança com o grupo que ele ficou responsável. E é uma pena que ele tenha sido eliminado. Ainda mais da forma que ele foi eliminado, sabe? Daquela edição bem Eminet, sabe? Que a gente, ai, tem raiva. Nossa, eu odeio essas partes de eliminação, meu Deus. Mas ele foi eliminado porque é velho? Provavelmente sim, sabe? Com toda certeza. Ai, Nossa, gente. Nossa, que velho. Que caquético, mas... Ai, nossa. Bom, eu achei que ele seria o nosso Rui dessa temporada, sabe? Que manteve firme a sua posição, mas infelizmente ele foi eliminado. E por que eu tenho esperanças, né? Devia parar com isso. Um participante bônus que eu coloquei aqui pra nós, assim, eliminação injusta, foi o Sho. O Sho nasceu em 20 de dezembro de 2005 em Tóquio e tem 1,67 de altura. Gente, no programa ele era assim, minúsculo, sabe? Parecia uma criança mesmo se comparar com os demais. Sua participação foi memorável porque no início do programa, no episódio 3, quando todo mundo ali estava ensaiando para a coreografia tema, que na minha opinião foi bem complicada. Aquela que ficava repetindo o tempo inteiro? Isso mesmo. Nossa senhora. Tinha alguns participantes que estavam com uma certa dificuldade de pegar alguns passos da coreografia, então o Sho, muito carismático, foi lá ensinar pra eles, foi lá ajudar. E detalhe, no programa nós temos um participante que se chama Yumek. E esse rapaz, ele é coreógrafo e segundo pesquisas que eu fiz, ele já trabalhou com grupos como o ITZY, o SHINee, o EXO, o The Boys, o aespa, o NCT Dream, 127, Wish, ENHYPEN, Twins, TXT, Kepler e ZB1. E Shakira. Se aquele menino não tivesse sido eliminado, ele ia afrontar esse coreógrafo também. O Lee Jack muito queria afrontar o Yumek. E nesse momento que o Sho estava meio que lá se declarando líder, ensinando para as pessoas a coreografia, o Yumek tava do lado. O Yumek tava junto, tava na sala, sabe? E eu olhava pro Sho, tipo... Não é possível uma coisa dessas. E tudo bem o Sho meio que querer... ajudar as coleguinhas. Ele ensinou a coreografia errada. Ele só tinha uma missão. Assim, ou o Sho, ele é muito ardiloso e queria ferrar com seus colegas, ou ele realmente... Bom, precisa parar um pouco, calma. Mas eu acredito que o Sho não tenha ficado famoso por conta dele querer ensinar coreografia e ter ensinado errado. E sim, por ele ter sido amamentado. Hã? Ai, meu Deus do céu. Tem um outro participante no programa que se chama
John Shin, mas ele se autodeclara como sexy. Nas primeiras provas, os dois foram colocados juntos. E parece que o show ele foi um pouco xenofóbico com o menino, mas abafa, né? Isso não foi pro corte final do programa na Mnet, só ficou um teaser assim, que deu a entender. E os dois estavam no grupo que iria performar a música Kill the Romeo do ZB1. E tem uma parte na coreografia que tá o Ji-woon e o Ricky juntos assim, e eles fazem uma pose sexy, né? Tá aparecendo na tela provavelmente a parte dessa coreografia. Enfim, no grupo lá do show e do sexy foi um pouco complicado de escolher quem seria a killing part, né? Só que por fim o sexy ficou com a parte e ele com o show fariam a parte do Ricky com o Ji-woon. E bom, e assim nasce o meme. E assim que se amamenta o Romeu. Sabe, quem que deu essa ideia? Por que que eles fizeram isso, gente? Não. Amamentando o Romeu. E ele ficou na posição de 74. Vocês ficaram tristes com a eliminação dele? Ah, sim, na minha opinião, ele também seria um ótimo entretenimento igual o Lee Jack, se ele continuasse no programa. Mas, enfim, ele foi eliminado. Vocês acharam injusto? Deixa aqui nos comentários pra nós. E é com muito estilo que a gente chega no fim desse vídeo. É isso aí, sabe? Com o Romeu sendo amamentado, viu? Como vocês podem ver, tem bastante membros que já foram eliminados, então com certeza daria um outro vídeo, mas é claro, se vocês quiserem ver. Vi também algumas pessoas no Telegram e nos chats, assim, falando pra Mnet abandonar essa ideia de 8 integrantes e fazer logo uma NCT com 24 membros. E assim, eu particularmente aprovaria que isso acontecesse na Mnet. Pega a visão aí. Me deixe saber quem é seu first pick e seu top 8 dessa edição do Boys Planet. E assim, eu acho que eu já contei pra vocês, mas eu estou na trincheiras pelo Sowon. Eu espero muito que ele não tenha sido eliminado. Vocês aí do futuro me avisem. Sério, de verdade, fica muito triste se ele foi eliminado. Porque, gente, o menino não teve um tempo de tela. O episódio 9 é totalmente uma injustiça, sabe, pro Sowon. Gente, aquilo foi, meu Deus, de outro nível. Enfim, não se esqueça de apoiar o canal, dando uma curtida, se inscrevendo, conhecendo Vida 3, o link está na descrição, nos seguindo nas redes sociais e vejo vocês no próximo vídeo. É isso. Bye, bye.